Bem, voltando ao exemplo que eu falei para vocês, outra imagem. Essa imagem que eu estava falando é uma natureza morta. Então, uma natureza morta quer dizer que é um objeto inanimado dos dois lados. Nós temos aqui uma cesta de fruto, nós temos aqui um cálice de alguma bebida. A concepção desse quadro, vamos colocar dessa forma, é que tem mais luz nesse canto, tem mais detalhes nesse canto, tem mais destaque nesse canto. Então, inúmeros detalhes, reflexo, a luz, textura, a cor da bebida, enquanto nesse cantinho aqui que tem as frutas, é meio opaco, não tem tanto detalhe, tem menos iluminação. Então, falando novamente sobre direção, a gente olhando de longe, nesse quadro em si, a gente vai ver o quê? O nosso olhar é atraído para o canto esquerdo. Então a gente vê que nesse canto esquerdo nos atrai o olhar de longe, porque a gente vê que existe um destaque, existem cores que nos chamam mais atenção. Agora, vendo a questão de movimento, que eu falei, a ação do artista de perto, se eu chegar perto aqui e olhar, o que eu vou notar? Eu vou notar, por exemplo, que as pinceladas aqui, elas estão com mais detalhes. As pinceladas desse lado de cá estão com menos detalhes. Nós vemos que as cores aqui, elas estão o quê? Mais fracas. Nós temos cores aqui mais fortes. Pela incidência de luz, eu tenho uma maior concentração dessa imagem. Eu tenho formas muito mais delineadas. Eu tenho muito mais detalhes. Então, mesmo de perto, eu olhando aqui, eu vou ver que aqui está tudo meio apagado e vejo que aqui tem muito mais movimento. Aqui tem muito mais detalhamento. Então, o meu olhar, mesmo de perto, ele é atraído por esse canto, pela riqueza de pincelada, pela riqueza da composição, pela riqueza de detalhamento que tem aqui. Por isso que eu falo que direção e movimento praticamente é a mesma coisa, mas o movimento em si, eu consigo perceber o que? A técnica do artista, eu consigo enxergar o movimento que ele utilizou aqui para ele pintar essa cena. Como eu vejo que existe aqui uma dinâmica maior de todo o conjunto dos elementos visuais. Por isso que me atrai a minha visão de perto. Como de longe me atrai simplesmente a forma, de perto me atrai a noção grande de detalhes. Então, para não delongar mais, direção e movimento é a mesma coisa, de certa forma. A direção é para onde é atraído o meu olhar, que eu vou ser atraído para um canto da obra, e o movimento da mesma forma. Só que esse olhar, eu posso aproximar esse olhar e ver o detalhamento artístico, que seria a harmonia de todos os elementos sendo utilizados nesse canto que me atrai, ok? Deixando disso, agora seguindo, como aqui eu peguei dois itens, expliquei dois juntos porque eles são correlacionados, eu vou falar de mais dois. No caso, nós temos a cor e o tom. Muito simples a diferenciação também. Em sala de aula eu já falei para vocês. O que é cor? Cor é uma coisa única, enquanto tom é uma coisa variada. Em que sentido? Vou voltar a falar o exemplo que eu dei em sala de aula para vocês. Eu vou pintar minha casa e eu tenho um vizinho que é muito amigo meu, vai pintar a casa dele também. Como nós somos amigos, nós somos juntos na sala, na loja de tintas. E daí eu cheguei na sala, lá na loja de tintas, e falei para o vendedor: olha, eu quero pintar a minha casa no tom areia médio. Daí o vendedor vai falar para mim: não, mas o senhor não quer dar uma olhadinha nas outras tonalidades de cores? Eu falo: não, eu já decidi, eu quero essa cor. Se eu quero essa cor, então é uma coisa única. Então, resumindo, cor é a própria cor. Só que daí, voltando ao exemplo, o meu vizinho, ele chegou e falou assim: olha, eu não sei bem certo o que eu vou querer, mas eu estou pensando numa cor entre o azul, o verde, eu não sei, uma cor dessa. O vendedor, ele vai claramente, vai pegar um monstruário e vai mostrar as tonalidades de várias cores. Ele vai pegar uma tonalidade de verde, ele vai vir do verde mais escuro até o verde mais claro, ou seja, é uma sequência de variações da cor, ou seja, verde muito escuro, verde mais ou menos escuro, verde um pouco mais claro, daí um verde médio, um verde médio claro, um verde claro, um verde hiper claro, e assim consequentemente. Nós vamos desde o verde hiper claro até o verde hiper escuro. Então o que ele é? É uma variação, é uma coisa variada de uma cor. Variada de uma cor. Resumindo, cor é uma cor. É uma cor exata.
A mesma coisa que você vai na loja de tinta, você pede aquela cor ela tem uma composição exata que essa cor vai ser reproduzida em qualquer lugar do mundo igual. Isso é cor, uma coisa só. Se eu falar tom para vocês, eu estou falando o seguinte: tom é uma cor, mas a sua variação do escuro está mais clara, como se fosse um acorde musical. Quando você pega um instrumento e toca uma nota, aquela nota, se você tocar a nota dó, vai ser dó, no mundo todo vai ser aquela nota dó. Mas se eu pedir para você tocar um acorde, você vai tocar um dó, vai tocar um si, vai tocar um sol, e você vai ter 3 notas diferentes que elas vão ser formadores de um acorde. Ou seja, existe uma régua de sons que vão formar aqui um acorde. Então nós temos o tom, nada mais é que uma variação dessa mesma cor que ela vai fazer a representação do tom. Dúvida? Acho que não, né? Resumindo novamente, cor sempre vai ser uma única cor e tom vai ser uma pequena variação dessa cor, do claro até o escuro. Okay? E, como último item desse bloco aí, nós vamos ainda ver a parte final, que vai ser textura, dimensão e escala. Agora, para finalizar esse vídeo, eu vou falar de textura. Textura. A textura, eu quero que você sempre relacione a textura ao tato. Lembrando que textura, um pouquinho mais para frente eu vou explicar para vocês que existe a textura visual e existe a textura tátil, mas nesse momento agora eu quero que só pense o seguinte: textura é tudo aquilo que é relacionado ao seu toque. Quando você coloca a mão em alguma superfície, você sente. Sente o objeto liso? É uma textura. Sente um objeto áspero? É textura. Isso é textura e se concentre nisso. Quando você chega perto de uma obra de arte, você tem um quadro, de repente a pessoa faz um quadro espatulado. Eu já falei para vocês, espátula o que é? É um pequeno instrumentinho assim, compridinho, que ele parece uma colher de pedreiro, mas na verdade é um instrumento bem delicado e pequeno. Esse instrumento, ele faz o quê? Você tem a tinta da paleta, você pega uma camada de tinta e essa camada você espalha. No momento que você espalha, se você fizesse um corte lateral nessa obra aqui, você veria que aqui está a superfície e a tinta vai ficar dessa forma. E na hora que você pega esse instrumento e passa novamente para espalhar novamente essa tinta, ela vai continuar fazendo o quê? Uma elevação sobre a superfície que está sendo aplicada. Então, quando você passa o dedo aqui, você vai sentir o quê? Uma camada. Isso que é a textura. Você sente uma variação tátil, que significa que existiu uma diferenciação no plano liso para um plano o quê? Um plano, vamos colocar assim, ondulado. E nisso vai te proporcionar o quê? A sensação da sua mão. Então, textura é isso.